E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira, todo mundo tá ligado, quinta-feira é dia de ideia dura. A gente estava refletindo sobre performance, não foi semana passada, bora continuar pensando nessa linha, mas eu quero trazer alguns exemplos e um itam para a gente pensar mais ou menos como às vezes algumas de nossas certezas elas podem ser tensionadas, principalmente se permitirem que a gente se pense melhor no mundo e para o mundo. Há umas décadas atrás, quase 3 décadas atrás, eu estava em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, numa casa de umbanda. Casa de umbanda, para quem não é de São Paulo, é o lugar onde o pessoal vende artigos religiosos voltados para umbanda e para o candomblé. E nós estávamos comprando material para obrigação, acho que da minha primeira filha pequena, se não me falha a memória, se não a primeira filha pequena, o segundo barco de obrigação na casa onde ela foi iniciada. E nós estávamos lá, né, fazendo a lista, escolhendo. E um africano se aproximou da gente e tal. E puxou assunto. Muito simpático. Ele se apresentou, falou que também era ligado aos cultos tradicionais na terra dele, que estava no Brasil, tentando resolver a vida. Aí ele virou pra gente e falou assim: eu acho interessante como vocês lidam com a questão do sagrado aqui, porque vocês podem simplesmente vir num lugar como esse e comprar as coisas para ofertar o sagrado. Tanto na minha terra até então, se eu quero fazer uma oferenda para o ancestral e eu quero, sei lá, sacrificar um animal, se eu tiver uma cabra, eu tenho que encontrar alguém que tem um bode, pedir para pôr para cruzar, esperar da cria. A primeira cria é de quem é o dono da fêmea, esperar a segunda barriga, esperar esse bicho crescer, alimentar. Se for uma cabra, a prioridade é alimentar meus filhos. E só depois então a gente pode agradar o sagrado. E aqui não, vocês chegam com dinheiro e compram tudo o que precisam e tocam o barco para frente. Essa semana me enviaram um vídeo, resgataram um vídeo de uma entrevista de Wande Abibolah e ele falando justamente de como foi que ele encontrou, né, as religiões afrodiaspóricas, né, no Brasil, em Cuba, como era que essa relação da diáspora com essa ancestralidade africana. Ele falando como uma coisa era externada, né, era algo muitas vezes que vinha de fora para dentro e que aí ele entendia as simbologias de como a gente tinha uma necessidade de botar muito mais cor, botar muito mais brilho. Para nós aqui no Brasil isso é bastante impactante. Eu falei semana passada sobre a questão de como às vezes a gente se posiciona dentro do candomblé e reforçando alguns elementos. O simbólico está como se fosse uma forma de expandir para a questão da escravização. Então, o uso de sapato, adotar uma estética colonizada, colonial, lá sei lá, entre o século XVI e o século XIX, começo do século XX, e como isso acabou se tornando sinônimo de status, porque de maneira inconsciente era uma forma dessa população subalternizada dizer para si, para o sagrado, que estava se ofertando aquilo que de melhor, entendendo que o que era de melhor para esse subalternizado era a posição de status do seu algoz, né? O campo do simbólico que é muito poderoso, né? Trabalhando mais profundo da mente. E aí me peguei pensando sobre esse tipo de coisa, e aí tem uma reflexão que eu acabo fazendo muito, principalmente com uma amiga minha que discute uma literatura voltada, orientada a partir da presença das Iabá, das mulheres, e a gente fala, né? Nós temos o hábito de dizer que o abebé é um espelho, só que a palavra iorubá para espelho é digi, literalmente. O abebé está muito mais para um leque, né? Um leque ligado às monarquias, se é que a gente pode chamar assim, na Yorubalândia, do que necessariamente um espelho. E o nosso povo não perdeu isso de perspectiva, porque esse pessoal mais velho, eu sempre estou fazendo essa pontuação, não é porque tem um choque de geração, não. É porque diante da velocidade com que as coisas estão acontecendo e como estão se atropelando as coisas, é interessante achar que as pessoas que estão dentro dessa tradição, de alguma forma, têm alguma referência em pessoas mais velhas de iniciação. Como muitas vezes o abebé, nas suas formulações originais, não continha um espelho. E quando continha esse espelho, ele era virado para fora, nunca na direção do sagrado.
Porque esse corpo em transe, que está com estado de percepção alterada, não deve se ver tomado. Provavelmente porque vai gerar alguma distorção, uma distorção de cabeça, a distorção da percepção, pode afugentar o próprio transe. Enfim, as hipóteses são muitas, eu não quero ficar psicologizando, nem psiquiatrizando, né? Porque daqui a pouco eu estou citando Roger Bastide e eu estou correndo dessa branquitude, somente dessa branquitude intelectual. Mas falei num vídeo lá atrás, né, sobre essa questão da gente se enxergar no outro. E quando eu me construo na alteridade, eu não preciso, né, Caetano falou que Narciso não acha belo que não é espelho. E aí quando a gente olha essa necessidade desse candomblé moderno, de se expor, de se exibir, de se mostrar, de performar, isso fala muito desse distanciamento. Tanto que esse africano me disse lá quase 30 anos atrás, essa entrevista com o André Bibolá e essas reflexões que a gente está fazendo. Eu olho tanto para fora que eu não consigo perceber o valor daquilo que eu tenho dentro. E aí eu vou entender o orixá que pousa para selfie, o encantado que está muito mais antenado do que está acontecendo na contemporaneidade, que às vezes até as pessoas que estão vivendo nesse mundo, e como essas coisas vão ficando esvaziadas de sentido. Diz que no tempo de antigamente, Nanã ansiava por ter filhos, né? E de quando o seu encontro e seu casamento com a Batalá acabou engravidando, pariu o seu primeiro filho, né, o Xumaré, que era exuberante, muito bonito, muito elegante, e na sequência pariu o Baluaí. Esse, segundo essa versão do Itã, nasceu muito feio e cheio de feridas. Via de regra, esse Itã, da maneira como ele é contado e perpetuado, diz que Nanã pega esta criança que ela repudiou e coloca, dispensa essa criança próximo ao mangue, e os caranguejos, ou o pessoal que não gosta de falar caranguejo, não sei porque carga d'água, mas bora lá, as aranholas começam a comer pedaços da criança. Quando Iemanjá vem de lá, toma essa criança para si e passa a criá-lo, e daí então Obaluaí passa a ser entendido como filho de Iemanjá. Esse Tã diz de muita coisa, mas esse Tã diz principalmente da presença colonial, como essa presença ela não é nova e com uma maneira que a dominação e a violência às vezes entram tão forte no pensar das pessoas que até algo que de repente era tão ancestral vai se diluindo ao ponto de perder sentido. Porque talvez houvesse um Itã próximo ou parecido com isso na antiguidade. Mas tudo que está narrado aqui, pelo menos da forma como eu falei, não faz o menor sentido para a sociedade iorubá. Uma sociedade pré-colonial, onde mãe eram todas as mulheres de uma comunidade. Onde o Obatalá, que é quem constrói o corpo físico, era responsável também por construir o corpo daqueles que tinham deformidade física. E principalmente entender que os orixás foram criados por Olodumare, né? Ou por Axedá e Akodá, os Irumolé e Zuborá, forças primordiais e não necessariamente paridos em casamentos e encontros com esse binarismo, né? Pai e mãe. Tudo isso é muito ocidental e isso diz muito de como não. Eu não preciso destruir tudo o que foi feito com o candomblé até aqui, mas é preciso cuidado, olhar para esse passado para eu saber onde eu estou e principalmente olhar onde eu quero estar. É sobre identidades e que hoje nós temos uma necessidade muito profunda de criar identidades políticas, politizadas. Candomblé sem pretitude, candomblé sem posicionamento político, ele já não serve para muita coisa que não diferente do que já está acontecendo. Performance. E é sobre isso. Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura.